Antes de nós chamarmos os palestrantes aqui ao palco, na verdade eles já estão, mas para que comece o debate, foi o Sawaya que já fez toda a composição de palco, tá, pessoal? Eu gostaria da atenção de vocês para algumas mensagens enviadas por entidades internacionais. Então, para começar, nós vamos ouvir a mensagem da CEO da Global Solar Council, a Sonia Dunlop. Sonia Dunlop and I am the CEO of the Global Solar Council. Obrigada for giving me the opportunity to speak to you today. I am so sorry I can't be with you in person at the AB Solar Conference in Brazil. I am speaking to you from COP29 Baku in Azerbaijan, where the almost 200 governments of the world have come together to work on the energy transition, on the climate transition, and are celebrating 2 terawatts of global solar installed at this milestone moment. We at the Global Solar Council, we are working to bring together finance stakeholders in our new International Solar Finance Group here in Baku. We are working to ease the tensions on trade and supply chains with our trade initiative. We are working to increase the health and safety standards to solve the 7 million solar workers around the world with our global solar training standards initiative, and working to resolve traceability issues with the Solar Stewardship Initiative. We are so much looking forward to COP30 in Belém in the state of Pará in Brazil next year. We look forward to having a big global renewables hub with our friends and colleagues from the Global Renewables Alliance and the International Renewable Energy Agency, and are going to be running a big campaign about how solar can deliver the triple net renewables. Solar can deliver energy access. Solar can deliver 7 million and more jobs around the world. Solar can deliver in terms of the aspirations and the lifting people out of poverty all over the world. We at the Global Solar Council thank you for your support in Brazil, but also stand ready to support you as AB Solar and your member companies in any challenges you have, and resolve those problems at the global level, working with you and the Brazilian government to deliver a really successful COP30 Brazil. Thank you. Nós agradecemos a Sonia Dunlop pela mensagem. Em seguida, vamos assistir a mensagem enviada pelo secretário-geral executivo da CPIA, o Liu Wayang. Distinguished President Mr. Ronaldo Carlosuk, distinguished Dr. Roger Saria, and dear Brazilian friends, greetings from Beijing and China Photovoltaic Industry Association. It is a great pleasure to speak at the 2024 AppSolar National Meeting, a distinguished forum dedicated to advancing solar PV deployment. Over the years, the CPIA has been an integral partner to AppSolar, fostering collaborative efforts between China and Brazil within the PV sector. This partnership has yielded significant results, with the China-Brazil PV Industry Cooperation Forum serving as the stellar example of our joint endeavors. In recent years, our shared dedication to a green transition has accelerated global solar PV deployment. China stands at the forefront of this movement, setting annual records for PV installations and contributing to a global initiative with high-quality, cost-effective PV solutions. In 2024, China is poised to install an additional 230 to 260 gigawatts of solar PV, outpacing the previous year, with outlook for 2025 being even also encouraging. The solar PV success story extends beyond China's borders, with Brazil being a notable example. Your nation already boasts one of the cleanest energy metrics globally, yet you continue to strive for further cleanliness, for expanding solar PV installations and fostering energy security. Brazil's exemplary practice serves
as an inspiring model for the international community to emulate. However, the path forward is not without the hurdles. The PV market ecosystem is being undermined by low price competition, a situation worsened by a lack of robust quality standards and effective market oversight. To counter these issues, we strongly advocate for the adoption of high-quality PV products and for enhanced collaboration among all key partner players, spanning businesses, governments, research institutions, and industry associations. The CPIA remains committed to exchanging insights and sharing information with Abt Solar in our joint mission to foster the sustainable growth of the solar PV industry in both China and Brazil. We can be confident in the solar PV industry. Solar PV is now recognized as the most cost-effective and cleanest source of energy in many regions across the globe. Despite this, our efforts are not sufficient. It is imperative that no nation is left behind in the global shift towards a greener future. By working together, we can achieve more. The future is ours to shape, and it is also the future of solar PV. Dear friends, I'm grateful for this invitations to speak at your national meeting. I extend my best wishes for a successful event until we meet again in China. Thank you very much. Agradecemos ao Liu Yang pela mensagem e agora a próxima mensagem foi enviada pelo diretor de negócios internacionais da German Solar Industry Association, o David Wedpol. Dear members of AB Solar and dear Rodrigo, I hope to find you well. We here at BSW, the German Solar Association, look back to a very, very successful year together. I was astonished to feel the energy and see all of the trading going on at the Smarter E in Sao Paulo, and to know that there are now even 3 different fairs and conferences across the country. In 2023, we had a battle for the 3rd place, Germany and Brazil, and in penalty kicking you won. And I think this year it's going to be a similar situation, although we both have been surpassed by a friendly nation that would be India, and it's slightly larger in population than the both of us. So, not a bad player to lose against or to win, because if solar grows, everybody tends to win. That's at least how we feel about it. We look forward to building the solar economy, to look at storage and the different applications in the different market segments together. Here in Germany, we are seeing a shift away from residential. It doesn't mean that residential won't remain strong, but that sector is going to shrink by about 20%, while commercial on-roof and open field installations, the larger installations, are growing, so that we're going to see an overall growth in country, but not at the record-breaking rate that we have seen in recent years. We also don't have a government at the moment, so we are lobbying hard with the different political parties to see what is going to come out and what new coalition we're going to be ruled with. The election is in February, and Rodrigo, you know all about this. You have to work with all the democratic players and be ready to work with any government that the populace throws your way. A big trend here in Germany are balcony solar systems. We are seeing them by the hundreds of thousands installed. Small systems up to 2 kilowatt peak that can only feed in about 800 watts into your meter. They are very, very popular and have really democratized the use of solar. But we're also seeing the large systems. We're seeing agri, we're seeing floating PV, and I think both countries are trying to find their way in the usage of hydrogen. What role can solar play? Certainly being a very, very cost-effective way of making electricity for electrolyzers, but how do we use these molecules
molecules to green our economies, to maybe green the industry? Do we really want to ship them around the world? Do we use them locally? What is the best application? I think we're putting our thinking caps to find that, and we really look forward to working with you in 2025 and to be in Brazil, where there is both going to be the Smarter E and the COP. So looking forward to that collaboration, to further bringing together what we can do best. It's going to be a strong year for solar and storage. Thank you. Nós que agradecemos ao David Wedpool pela mensagem e agora sim nós vamos dar início ao primeiro painel dessa tarde. Aqui no palco, à minha esquerda, o CEO da Absolar, Rodrigo Sawaia. O Rodrigo é cofundador e CEO da Absolar, cofundador e membro do Conselho Diretivo do Global Solar Council, possui doutorado em Engenharia e Tecnologia de Materiais pela PUC do Rio Grande do Sul, com colaboração internacional na Alemanha, mestrado em Energias Renováveis no Reino Unido, com colaboração internacional na Suíça, e também o bacharelado e a licenciatura em Química na Universidade de São Paulo. Temos também o consultor sênior em relações governamentais da BMJ Consultores Associados, Rodrigo Almeida. O Rodrigo fez a sua carreira profissional na Monsanto do Brasil. Ele atuou em diversas áreas, incluindo comercial, financeiro e assuntos corporativos, onde ele foi diretor. Contribuiu significativamente para marcos regulatórios da biotecnologia no Brasil, como a Lei de Biossegurança e também a Lei de Patentes. Ele também exerceu funções como conselheiro fiscal da Abiquim, vice-presidente da Ábia e diretor da Sindicações, além de ter sido diretor da Ciesp, membro do Comitê de Relações Governamentais da AmCham, demonstrando ampla experiência no setor. Ao lado dele, a coordenadora geral de estrutura produtiva do Ministério da Fazenda, Tatiana Berger. Tatiana coordenou o G20 Social na Trilha de Finanças. Ela é professora de Relações Internacionais na UFABC, é doutora e mestre em Ciência Política pela Unicamp e tem bacharelado em Relações Internacionais pela Unesp. E por último, mas não menos importante, aqui ao meu lado, a líder de pesquisas da América do Sul da Bloomberg, Natália Castilhos Rippel. A Natália lidera a análise de pesquisa estratégica em transição energética na América do Sul, com foco em mercados de energias renováveis, hidrogênio limpo e descarbonização da indústria na América Latina. Anteriormente, a Natália trabalhou no setor petroquímico e engenharia ambiental. Ela possui mestrado com distinção em gestão de energia, é graduada em Engenharia Química pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu agradeço a todos e passo agora a palavra ao nosso CEO da Absolar, Rodrigo Sawaia. Obrigado, Renata. Boa tarde a todas e todos. Um prazer estar com vocês aqui. Também aproveito para cumprimentar o nosso painel, os demais participantes. Eu vou trazer a primeira palestra e depois moderar as nossas perguntas e respostas. Mas antes de começar, eu queria celebrar uma data especial. Quem aí é engenheiro? Aí sim, parabéns pelo dia de vocês, dias do engenheiro, né? Não estaríamos aqui hoje se não fossem os engenheiros ajudando a construir um Brasil melhor e um mundo melhor. Então, nosso reconhecimento aqui da Absolar a todos os engenheiros, a todas as engenheiras que ajudam a gente a avançar. E é óbvio, vocês são imprescindíveis para a nossa energia solar fotovoltaica e também para as tecnologias de armazenamento de energia elétrica e de hidrogênio verde que a gente fomenta e desenvolve aqui pela associação. Bom, eu trago aqui para vocês alguns pontos de reflexão, começando, né, vocês, quem aqui nunca ouviu falar da Absolar? Tá bom, então eu vou passar esse slide, vocês sabem quem nós somos e o nosso trabalho, vamos ganhar esse tempo. E vou começar trazendo aqui para vocês alguns pontos relevantes para a nossa conversa e o nosso debate aqui, também para enriquecer as falas que virão dos nossos demais palestrantes aqui hoje, né? Pela perspectiva da Absolar, temas que a gente tem no nosso radar e que acompanha muito de perto, e que a gente acredita em 2025 vão influenciar bastante o mercado e o setor, incluem a questão do pacote fiscal, né? Num primeiro momento, a gente viu ali diferentes posicionamentos na imprensa a respeito da
recepção desse pacote pelo setor e mercado financeiro. E por isso que é tão bom estar aqui com o representante do Ministério da Fazenda, que vai poder ajudar a esclarecer um pouco os pontos de como é que está a visão do governo para esse desafio, né? Também a questão da taxa básica de juros, né? Conforme a gente comentou, quem esteve conosco aí na abertura, quando lançamos a nossa projeção de mercado, a gente falou que esse é um fator delicado. Para o nosso setor, ele é um fator preocupante, porque nós estamos em meio àquele processo de democratização, ampliação do acesso da energia solar. E para isso, como foi no caso, quando o Brasil começou a ampliar o acesso a smartphones, ampliar o acesso a veículos, as pessoas não necessariamente têm o dinheiro disponível para investir numa tecnologia nova, ainda mais um sistema fotovoltaico, que é um investimento maior do que a pessoa faz no orçamento dela no dia a dia. Então, o financiamento é fundamental para que a gente consiga levar essa tecnologia para todas as classes e faixas econômicas. E, portanto, quando a taxa de juros aumenta, a gente tem um desafio de levar esse crédito competitivo, barato para as pessoas. Então, esse é um ponto de preocupação e de atenção do nosso setor. Isso pode afetar também a viabilidade da tecnologia, quando a gente considera também aumentos que ocorreram na parte tributária em cima do nosso setor, aumento de imposto de importação, são pontos de preocupação e a gente vai poder discutir mais a fundo com os nossos palestrantes. E além disso, a gente tem toda uma reforma tributária que depois de décadas aí de tramitação foi finalmente aprovada e que vai mudar muito do que o Brasil tem em relação aos seus parâmetros de negócios. Isso afeta o nosso setor também. Estamos nesse momento aqui e o Senado discute, senador Eduardo Braga relatando o PLP 68, acredito que o Rodrigo Almeida, que está aqui conosco, vai poder trazer um pouco mais de reflexões sobre essa questão da reforma tributária, então isso nos afeta. Temos que olhar também para fatores políticos, além dos econômicos que estão no nosso radar e no nosso horizonte. Falamos durante a abertura do PNTE, o Plano Nacional de Transição Energética. Temos também os marcos aprovados para o hidrogênio, tanto uma lei quanto um conjunto de incentivos que foram aprovados na sequência da lei e que são muito importantes para a gente acelerar esse processo de adoção de tecnologias de hidrogênio limpo aqui no Brasil, hidrogênio renovável. A AB Solar participou muito ativamente desse trabalho com o Congresso Nacional, apoiando esse marco legal. Temos em debate agora e também recentemente aprovado, aguardando sanção presidencial, o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões de Gás de Efeito Estufa, o chamado SBCE. Ele é o nosso mercado de carbono, pessoal. E por que isso importa para a energia solar? Porque como nós somos uma tecnologia que reduz emissões de gás de efeito estufa, nós podemos ter aqui uma nova fonte de renda, uma nova oportunidade de incentivo econômico, e temos também um projeto de lei ainda em discussão no Congresso Nacional, que fala de eólicas offshore, mas que também fala de uma série de outros assuntos relativos ao setor elétrico, em discussão ali no âmbito do Senado Federal. Então, acho que esses são pontos do nosso cenário político que a gente não pode ignorar para 2025. Também, especificamente para o setor solar fotovoltaico, a AB Solar tem trabalhado muito intensamente a favor da aprovação do projeto Renda Básica Energética, o PL 624. Ele é fundamental porque, além de ajudar a democratizar o acesso à energia solar, ele supera uma série de desafios na inversão de fluxo de potência, ajudando a resolver problemas na regulamentação atual e na implementação atual da Lei 14.300 pelas distribuidoras, tem dificultado o avanço da energia solar em algumas áreas de concessão. Continuamos acompanhando um tema que não avançou nesse último ano, que é a modernização do setor. Foram feitos anúncios pelo ministro de Minas e Energia de que esse tema avançaria, de que seria levado um projeto de lei à discussão junto ao Congresso Nacional em agosto, depois agosto virou setembro, depois setembro virou outubro, depois outubro virou novembro e o ano está para acabar. E ainda não aconteceu essa discussão da modernização.
a gente continua, né, acompanhando de perto esse processo e é fundamental para o nosso setor que essa modernização de fato seja uma modernização sustentável do nosso setor elétrico. Além disso, a gente também citou na abertura, no panorama político internacional, o Brasil ganha protagonismo no ano de 2025, sediando a COP30, mas também presidindo o BRICS, que é um conjunto de países que reúne algumas das economias mais promissoras e agora, né, já algumas das maiores economias do mundo, como China, Índia, Brasil, Rússia, entre outras. O BRICS, inclusive, aumentou de tamanho, com novos países aderindo ao bloco. E, portanto, o Brasil vai ter a oportunidade aí de ajudar a direcionar os rumos das discussões dos BRICS no próximo ano. Também temos acompanhado muito de perto, esse é o dia a dia da AB Solar, os nossos fatores setoriais, né? A ampliação da participação dos consumidores no mercado livre, que aconteceu desde o início desse ano e avança com força, ela abre mais oportunidade para projetos de autoprodução via energia solar fotovoltaica e também usinas solares de grande porte atendendo a consumidores reunidos via varejistas, comercializadores varejistas. O governo federal já anunciou uma série de leilões importantes que acontecerão em 2025 para sistemas isolados, já com uma exigência mínima de fontes renováveis suprindo esses sistemas isolados, um passo importante para ajudar a descarbonizar a Amazônia. Um leilão de reserva de capacidade, incluindo o armazenamento de energia elétrica, também estratégico para o nosso mercado e nosso setor. Os leilões de energia nova, nos quais a energia solar fotovoltaica, se esses leilões de fato acontecerem, porque a gente sabe que a demanda tem sido baixa, mas se acontecerem, a energia solar fotovoltaica tem tudo para ser protagonista por conta do nosso preço baixo, competitivo, para esses leilões. E os leilões de transmissão, que apesar de não serem diretamente de energia solar, são cada vez mais estratégicos para a ampliação das renováveis, porque nós precisamos escoar essa energia e evitar desperdício de energia renovável, corte de energia renovável, que traz muita insegurança, prejudica os negócios e dificulta novos investimentos do nosso setor. Tivemos nesta semana, ontem, né, terça-feira, uma reunião pública ordinária da diretoria da ANEEL, dando início a uma nova consulta pública voltada para o armazenamento de energia elétrica. Então, finalmente saíram os resultados da consulta pública 39 e agora a gente tem a expectativa de, em 2025, a publicação de uma resolução normativa que vai ser crucial. Ela vai ser para o setor de armazenamento, pessoal, o que a resolução 482 de 2012 foi para a geração solar distribuída. Então ela vai ser paradigmática. Não significa que o mercado vai explodir no ano de 2025, mas é o passo fundamental sem o qual o mercado não pode crescer e avançar. Além disso, nós, já comentei aqui, né, nós tivemos ali várias das recomendações da AB Solar incorporadas nas propostas da ANEEL para essa consulta pública e agora, em mais ou menos um prazo de 60 dias, a gente espera que avance essa consulta pública. Já estamos analisando o material com os nossos associados para propor uma resolução normativa, um ajuste textual e contamos com a contribuição de todos vocês nesse trabalho. Também temos outros fatores setoriais estratégicos. Uma grande vitória do ano foi a implementação das debêntures incentivadas de infraestrutura, permitindo a fonte solar e também a geração distribuída, né? Projetos de pequeno, médio e grande porte podem se beneficiar dessas debêntures, que é um capital, um recurso, um financiamento mais barato, mais competitivo. E tivemos agora também há poucos dias a publicação das primeiras 3 portarias autorizando o REID, que reduz impostos para os equipamentos de geração distribuída. Um grande marco, um grande avanço, fruto também de uma articulação e conquista na Lei 14.300, implementado aí ao longo dos próximos anos em parceria com o Ministério de Minas e Energia. Já estamos planejando, inclusive, uma reunião com o Ministério de Minas e Energia para verificar o que deu certo nos pedidos que foram submetidos e aqueles que não tiveram a concessão do REID,
o que pode ser melhorado para que os nossos associados e o mercado tenham mais facilidade ao submeter projetos solicitando esse REID. Temos outros desafios no horizonte, né? Continua o corte de renováveis muito prejudicial ao mercado e ao setor. A gente tem acompanhado e dialogado dioturnamente com Ministério de Minas e Energia, ONS, ANEEL sobre esse tema. Temos também a consulta pública da ANEEL número 17, com expectativa dos resultados em breve. Temos acompanhado a implementação dos projetos que submeteram garantias para a medida provisória 12 de 2024, né, que dá mais prazo para as usinas solares com desconto de TUS de TUST. E temos a implementação do programa Luz para Todos, né, com a possibilidade aí da energia solar entrando no suprimento dos sistemas off-grid. Outros desafios do horizonte, a gente batalhou o ano inteiro, como vocês podem ver aqui, mês a mês, desde janeiro, para superar a inversão de fluxo de potência que tanto prejudica a geração distribuída. Esse tema não está ainda 100% superado, o trabalho continua em 2025, e a gente segue aqui nos reunindo com a ANEEL, nos reunindo com as distribuidoras, com o Congresso Nacional, de novo, apoiando o PL 624, o REB, que a gente acredita vai trazer uma solução perene para esse tema, estrutural para esse tema, mas buscando também superar esses desafios no diálogo junto a essas outras instituições e com o envolvimento dos nossos associados. Da mesma forma, o ano inteiro batalhamos aí em favor da solução do problema de constrained off. E para resumir, mais recentemente tivemos uma grande vitória, importante vitória, que foi o provimento do nosso recurso para restabelecimento da liminar concedida à AB Solar e à AB Eólica para o ressarcimento financeiro dos cortes comandados pelo Operador Nacional do Sistema às usinas renováveis de grande porte. Então agora a gente espera a implementação desse ressarcimento financeiro, trazendo pelo menos um alívio para os agentes hoje afetados por essas perdas tão significativas com os cortes de renováveis. Já tivemos uma série de reuniões com governos estaduais da região Nordeste, principal região afetada, e com o Consórcio Nordeste, que reúne os governadores da região, para que eles nos apoiem na articulação junto ao governo federal por soluções para esse tema. E devemos ter, ao longo dos próximos dias, mais uma reunião com o Consórcio Nordeste sobre esse assunto também. Além disso, né, falado aqui na nossa abertura, temos trabalhado desde 2023 na busca de tentar amenizar e criar ambientes para uma transição adequada para o setor nesse processo de derrubada de ex-tarifários e aumento de impostos sobre o nosso setor, né? O Ministério da Fazenda está aqui conosco, vai poder também opinar sobre o assunto, mas o que a gente tem visto nesse momento, de fato, nos preocupa bastante, porque esse aumento de imposto de importação ele tem um impacto severo em usinas solares de grande porte, inclusive que fazem parte do PAC, do novo PAC do governo federal. Essas usinas podem ser canceladas por conta do aumento de custo que esse imposto representa nesses projetos, e por isso nós enviamos essa semana um ofício ao Ministério da Indústria solicitando 3 medidas estratégicas. A primeira delas é que as cotas que foram canceladas pelo Ministério da Indústria, a gente possa fazer um processo de recomposição dessas cotas isentas de imposto de importação. Porque a gente sabe que a indústria nacional hoje atende de 1% a 5% no máximo se estivesse produzindo tudo que poderia da necessidade do mercado. Quer dizer que 95% do mercado está prejudicado com a alíquota de aumento de imposto de importação. E a indústria também não tem condições, não tem hoje todas as certificações internacionais para suprir essas usinas de grande porte. Então esse é um mercado que a indústria nacional não está atendendo. Então a gente precisa de fato de cotas para esses projetos não serem perdidos. O segundo ponto é a possibilidade de concessão de ex-tarifários para projetos. Isso já está previsto na própria portaria e regulamentação do Ministério da Indústria. Mas todos os nossos associados que pleitearam
esses ex-tarifários por projeto, para zerar imposto de importação para os seus projetos específicos, tiveram esse pedido negado pelo Ministério. Então, nossa solicitação é, Ministério, vamos trabalhar construtivamente para que esses projetos que não vão avançar, se não tiverem condição de ter os equipamentos competitivos no Brasil, não sejam perdidos. Estamos falando aqui em quase 100 bilhões de reais em investimentos até 2026 que estão sob risco. Então esse é um ponto que nos preocupa bastante. O terceiro pedido que a gente fez foi que o governo pudesse amenizar esse imposto de importação. Uma alíquota intermediária, por exemplo, de 15%. Né? Caso não tenhamos aí a vinda de mais fabricantes em volume expressivo para atender a demanda do setor, vamos amenizar um pouco esse imposto sobre o mercado inteiro, que não está comprando produto nacional porque não tem fornecimento suficiente para esse produto nacional. Armazenamento de energia elétrica é uma outra área estratégica nossa, e aqui eu trago algumas das várias ações que a gente empreendeu ao longo desse ano. Eu queria começar destacando que tivemos esse ano um grande evento que a Besolar organizou no primeiro semestre, e a casa estava lotada na Fiesp, para discutir o armazenamento e também o hidrogênio verde, né, que são tecnologias imensamente promissoras. Tivemos os avanços da CP39, eu já falei sobre ela, já me antecipei. Tivemos também, a Besolar contribuiu bastante para essa consulta pública do Ministério, a 176, a respeito aí da possibilidade de uso dessa tecnologia para suprir a demanda, né, por potência também. E nós acreditamos num espaço muito grande para o armazenamento avançar a partir do próximo ano. Com uma regulamentação sólida estabelecida, tivemos uma conquista também importante que foi financiamento do BNDES nas condições mais competitivas do banco para o armazenamento. Isso é fundamental, um avanço estratégico, né? E vamos agora ter o primeiro leilão de armazenamento do Brasil em 2025. Então, um grande passo adiante que é dado pelo país nesse sentido. No hidrogênio verde, foram duas leis, como eu havia comentado, aprovadas, estratégicas aí para o nosso país, 14.948 e a 14.990. E tivemos também aqui um avanço importante estadual em Minas Gerais, com a lei 24.940, estabeleceu aí a política estadual mineira, buscando atrair investimentos e projetos de hidrogênio de verde, né, para o estado. A gente sabe do potencial imenso que o Brasil tem para ser um dos principais fornecedores do mundo de hidrogênio verde. Isso também passa por um uso desse hidrogênio no Brasil, não só pensar em exportação. A gente acredita muito no potencial desse hidrogênio para ajudar a descarbonizar a nossa indústria pesada, que hoje ainda depende de emissões de gás de efeito estufa em várias atividades produtivas, e também para descarbonizar o nosso agronegócio, que ainda usa fertilizante importado produzido com combustível fóssil, poluente, emissor de gás de efeito estufa. Então temos aqui várias ações que a Besolar desenvolveu em parceria com o governo federal e também em parceria com o Pacto pelo Hidrogênio Renovável, com o qual trabalhamos em conjunto com outras associações do setor elétrico, com governos estaduais, com Câmara de Comércio Internacional da Alemanha, né? E seguimos aqui nessa função junto com o nosso grupo de trabalho de hidrogênio verde, convidando vocês para estarem conosco nessa iniciativa. Faço mais uma vez aqui um convite a vocês, quem ainda não pôs na agenda, os eventos da Besolar para 2025 já estão divulgados aqui em primeira mão no nosso encontro nacional. Teremos 5 eventos no primeiro semestre, 6 eventos no segundo semestre. São 11 atividades no total para vocês estarem conosco. Aqui em São Paulo, mas ao redor do Brasil inteiro, né, teremos eventos na região sul, centro-oeste, nordeste e várias outras oportunidades. Então convido-os para estarem conosco. Para aqueles que também ainda não estão no nosso canal de comunicação do WhatsApp, fica o convite, não associados também podem participar. E também deixamos aqui o convite para aqueles que ainda não são associados da Besolar participarem conosco aqui da associação. Vocês serão muito bem recebidos nos nossos grupos de trabalho, terão a oportunidade de fazer networking com as empresas do mercado do setor, e aí a oportunidade também de contribuir com as nossas propostas e iniciativas.
Com isso, eu agradeço mais uma vez a todos vocês pela atenção e vamos para os próximos palestrantes. Obrigado. Obrigada, Sauaia. Nós vamos ouvir agora a coordenadora geral de estrutura produtiva do Ministério da Fazenda, a Tatiana Berger. Boa tarde a todos e todas. Quero parabenizar a Bessolar por esse evento, agradecer o convite para o Ministério da Fazenda poder compartilhar um pouco dos nossos planos, dos nossos passos. Como todos sabem, o Ministério da Fazenda, pela primeira vez, tem uma coordenação de política industrial. Então, é um ministério que tem se voltado a pensar uma nova economia para o Brasil. E eu vou tentar falar um pouquinho mais para vocês de uma perspectiva um pouco mais ampla também, de o que é que nós estamos construindo, né? O que é que foi o desafio a partir do momento em que assumimos o Ministério da Economia, o antigo Ministério da Economia, e fazer esse Ministério da Fazenda. Então, partimos de um cenário, né, de grandes dificuldades em um mundo de muitas adversidades. Como todos sabem, né, o mundo, e o ministro tem repetido muito isso, o mundo passa por um cenário de policrises, né, uma crise que não é apenas econômica, daquela crise que se iniciou em 2008, mas uma crise, né, de natureza ambiental, de natureza social, de natureza política, né, e que tem levado a uma transformação muito grande na economia global, né. E que muitas vezes tem sido colocado como um cenário de muito mais fragmentações, né? Não só os conflitos geopolíticos, mas as fragmentações também que as políticas econômicas, muitas vezes protecionistas ou de outros cunhos, vão trazendo mais dificuldades nesse cenário, né, de negociações. Então, o plano de transformação ecológica, que é, de fato, um plano de uma construção de uma nova economia para o Brasil, ele claramente tem ambições e tem questões aqui de longo prazo, mas que nós estamos trabalhando para efetivá-las e para colocar o quanto antes em marcha. Porque o país tem urgência da necessidade de estar de novo vivendo uma outra situação. Os números já têm sido resultados, né, bastante positivos em termos do crescimento econômico, da redução de desemprego, mas a gente quer ir muito além nisso. O que vem por trás, então, disso, né? Diante de um mundo tão fragmentado, o que é que urge construir para a gente falar nessa construção de um novo Brasil, né? De uma nova economia e uma nova inserção internacional. Acho que é isso que a gente está falando, né? Então, o plano de transformação ecológica, ele tem aí, pelo menos, 3 grandes objetivos, né, que acho que estão ligados a gente pensar, neste atual cenário, qual é o desafio que o país vive, né? A gente tem que se adaptar e fazer a transição, de fato, energética, construir alternativas à sustentabilidade. E, mais do que isso, quando a gente fala disso no Brasil, a gente precisa ter bastante claro a necessidade de gerar emprego e de aumento da produtividade, de adensar as tecnologias, de ter um adensamento tecnológico nas cadeias produtivas. Então, é gerar cadeias produtivas com adensamento tecnológico, com inovação, né? Então, ciência e tecnologia são fundamentais para esse processo, né? Isso é muito importante. E justiça social. Então, o que é que vai fazer, né? Respeitando povos originários, o que é que pode ser feito trazendo mais bem-estar para a população e construindo aí uma nova sociedade, né? Uma sociedade aí que tenha emprego e que tenha, de fato, um futuro para esse país. Então, é um pouco a partir desses pilares que a gente chama dos objetivos do plano de transformação ecológica. Sustentabilidade macroeconômica, então, criar, de fato, um sistema em que há mais adensamento tecnológico, que há, de fato, um projeto de neoindustrialização no país que possa trazer estabilidade, né? A sustentabilidade também partindo dessa prospecção de um futuro, de uma estabilidade. A melhoria do ambiente de negócios
que passa pelo conjunto de reformas e de iniciativas também que estão sendo criadas, né, como é que você vai atrair e gerar mais investimentos, e o conjunto de reformas necessárias para isso. Para que a gente atraia investimentos externos, mas também façamos e temos a oportunidade de que eles ocorram a partir do Brasil. Isso é a nossa parceria com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, que também se torna sustentável, são todos os marcos econômicos que o país tem passado. Então, esse é um novo modelo econômico que parte do Plano de Transformação Ecológica, caminha junto com o PAC, o Programa de Aceleração ao Crescimento, e com a Nova Indústria Brasil. Né? Cada ministério tem o seu, mas eles são projetos e planos muito arquitetados. Qual é a tarefa do Ministério da Fazenda nisso? Né? Acho que esse que é um elemento bem importante da gente fazer. São os instrumentos financeiros necessários também para que esse novo projeto, para que essa nova economia seja construída. Então, acho que essa é uma principal questão. Então, unindo aqui, né, os 3 grandes objetivos, justiça social, sustentabilidade ambiental, emprego e produtividade, o plano de transformação ecológica ele se estrutura em 6 eixos. Né, que eu acho que é importante ter essa dimensão e da transversalidade. Então, você tem esses objetivos e como é que você transfere ele para os diferentes eixos da nova economia que queremos construir. Né? Então, primeira coisa, finanças sustentáveis, isso diz respeito aos inúmeros instrumentos que vão ser criados para gerar, né, mais recursos concessionais, para que possa existir um ciclo de investimento e de produtividade no Brasil. Isso acho que é o fundamental, né? Diante desse cenário, isso é muito importante. E aí posso explicar um pouquinho desses instrumentos que estão sendo criados. O segundo eixo é o eixo do adensamento tecnológico. Então, né, como é que a gente faz isso pensando em transferência tecnológica, em criação de ciência, tecnologia e inovação no Brasil e para o Brasil, que pode partir de cooperação internacional também, mas que tenha esse adensamento tecnológico aqui. A bioeconomia e os sistemas agroalimentares. Então, tudo isso passa, né, por uma construção de um entendimento da potencialidade da bioeconomia, que é muito interessante, que eu acho que dentro desse cenário que eu falei no começo, de fragmentações, né, do chamado nearshoring, reshoring, né, e que vão levando a muitos conflitos também nas áreas comerciais, a nossa perspectiva é de que o Brasil é um atrativo dado exatamente ao potencial energético que existe no país. Né? E é a partir desse potencial energético, ou seja, ser um power shoring, atrair, né, investimentos, gerar investimentos a partir da energia renovável disponível no país e aumentar ainda essa capacidade, essa geração. Então, é um elemento fundamental. E aí, quando a gente fala em bioeconomia, é pensar não só os biocombustíveis, as biomassas, mas também a biotecnologia. O que a gente pode inovar e pensar a partir daqui. Por isso que os objetivos estão muito estruturados. Né? A transição energética, que claramente, né, vai ser o grande tema daqui da nossa conversa nessa tarde. Né? E aí, no caso do Brasil, a gente pensa não apenas nesse recurso, na disposição que o Brasil já tem de energia renovável, mas no aumento e de novas fontes. O Brasil sempre foi um país muito voltado à energia hidrelétrica, e agora a ideia é que a gente consiga incentivar cada vez mais o hidrogênio verde, energia solar, energia eólica e todas as novas fontes, né, como também estamos liderando projetos agora de discussão sobre data center, quanto o data center pode levar, né, e usar também energia renovável, pode ser uma fonte importante disso. Então, é aqui que os objetivos vão se entrelaçando com os eixos do plano de transformação ecológica. Economia circular, que é um elemento muito importante quando a gente está pensando também na questão da sustentabilidade, na questão de uma nova economia que pode ser criada, né, para médio e pequeno capital também, para povos locais, né, então, todo esse elemento aqui. E a nova estrutura verde de adaptação, né, que está aqui como um pilar importante também para que haja novos negócios. Né, é preciso não só que você tenha financiamento, mas também a melhoria da capacidade instalada no país de infraestrutura, né, para os negócios. Então,
Então, esses são os elementos. Os instrumentos financeiros, que eu acho que é o importante, né, são os instrumentos fiscais e instrumentos também regulatórios e creditícios. Então, é a partir daqui que o Ministério da Fazenda tem atuado fortemente. Eu vou passar aqui um pouco para falar sobre... O Rodrigo me pediu para falar um pouco do avanço, né, e do que a gente tem conseguido aprovar nesses momentos, então eu vou falar de algumas questões. Acho que de instrumento importante, o redesenho do Fundo Clima, né, numa expectativa de aumento de 50 vezes o que tinha de aporte do Fundo Clima, acho que é um elemento importante. A emissão dos títulos sustentáveis, então é um outro elemento. A iniciativa para as florestas tropicais, para sempre, que é o TFFF. Então, ele também é um fundo importante que o Brasil tem aí feito parte. Acho que isso tem muito a ver com esse cenário internacional, de onde o Brasil tem se colocado ano passado, né, esse ano, liderando o G20 e agora caminhando para a presidência dos BRICS e da COP. A forma como a gente encontrou também de gerar, de atrair mais recursos, foi criar esse tipo de iniciativa como o TFFF, né, e o Plano de Ação para a Prevenção e Controle do Desmatamento Legal na Amazônia. Depois, acho que ainda tem o Plano Safra com novos critérios ecológicos, que é um elemento importante. Então, o Plano Safra é aquilo que sustenta a agricultura e o agronegócio no Brasil. Então, agora, ele tem critérios para que a descarbonização seja um incentivo ainda maior para acesso a esse financiamento, né? A recuperação de pastagens degradadas e o arco da restauração. Tudo isso aqui vai criando esse ambiente de negócios, né, e garantindo ainda mais a sustentabilidade no Brasil. O marco legal do hidrogênio, né, que acho que é um avanço aí importante para essa área. O combustível do futuro, né, então como incentivar ainda mais o uso e a transição de biocombustíveis em vários dos nossos meios de transporte. O aumento das misturas obrigatórias de combustível, né, então, passando cada vez mais a usar aí, o etanol e biodiesel, também em aviação e em vários outros setores que ainda não eram usados, né, e a reoneração dos combustíveis fósseis. De novidade também, acho que, né, nós estamos em um mês muito importante para o Ministério da Fazenda, de aprovações, né, chegamos em alguns marcos que a gente queria realmente entregar no ano de 2024. A taxonomia sustentável brasileira, não sei se todos acompanharam, mas a taxonomia envolveu mais de 40 organizações, foi uma iniciativa interministerial, né, e ela também parte desses mesmos critérios que o Plano de Transformação Ecológica tem. Então, como garantir, né, que hajam critérios, de fato, de descarbonização e de geração de emprego para se considerar ou não, né, aqueles investimentos e aqueles setores como setores sustentáveis. Isso é muito importante para evitar, né, que haja simplesmente iniciativas que não estão ancoradas nesses princípios e que se beneficiam ou não de acessos a créditos e outros elementos, sem o compromisso da sustentabilidade e sem os compromissos sociais que o governo espera. O mercado de carbono, que vai ser sancionado amanhã, né, acho que foi um dos grandes marcos de um trabalho duro para que exista agora um mercado regulado e, né, mantenha-se ainda o mercado voluntário, mas como que as políticas públicas podem ser geradas, podem ocupar um espaço importante nesse cenário. Isso aqui, com certeza, vai ser uma capacidade também de geração de recursos e de estímulos ainda mais para os setores. E o selo verde, que dá o certificado, né, para as atividades de baixo carbono. Ainda temos a logística reversa, a lei de incentivos à reciclagem e a Estratégia Nacional de Economia Circular, sendo aí colocada em prática. Do ponto de vista da produtividade, do emprego, acho que vale mencionar pelo menos aqui dois grandes elementos. O EcoInvest, que é uma plataforma de investimentos, que capturou aí 45 bilhões de dólares, né, então
45 bilhões de reais, né? Isso é um valor aí muito superior à média. Então, significa que essa plataforma, né, e a criação a partir desses elementos tem dado muito resultado para o crescimento econômico no Brasil, e foi recentemente também lançado em Washington a Plataforma Brasileira de Investimentos, que é um dos outros braços do Plano de Transformação Ecológica. Então, são vários incentivos. A Plataforma Nacional de Investimentos, ela tenta atrair investimento dos próprios bancos multilaterais e investimento privado para as áreas estratégicas do Plano de Transformação Ecológica. Bom, do ponto de vista do emprego e produtividade, ainda vale mencionar o programa Mover, né, um programa ancorado na descarbonização e em ciência e tecnologia, né, para incentivar, né, o setor automobilístico a se adaptar ainda mais a essa transição, né, e a questão dos debentures também de infraestrutura. Acho que não vou citar todos, que acho que alguns de vocês já conhecem também. Foi também esse mês, né, colocado agora em ação as letras de crédito do desenvolvimento, que é um outro braço importante, né, para gerar mais recursos ainda para a indústria. Os fundos regionais com critérios de conteúdo local, aqui vale a pena falar todo o investimento que o Ministério de Gestão e Inovação, com parceria ainda do Ministério da Fazenda, tem feito para estabelecer um marco regulatório das compras locais, né, das compras governamentais, que pode incentivar ainda mais conteúdo local, que pode incentivar ainda mais os pequenos negócios e a sustentabilidade no país. Né? Então, compras públicas com conteúdo nacional, que é um elemento importante, e tarifas de importação para proteger alguns setores específicos, né? Uma expectativa aí de elevação do crescimento do PIB, né? E esse crescimento do PIB com o PIB per capita ainda cada vez maior, né? A política de valorização do salário mínimo, tudo isso acho que cria um mercado interno ainda mais forte, né? Que vai querer consumir, que vai querer entrar nessa nova economia. A tributação dos fundos offshore, dos fundos exclusivos, né? E tudo que está aí colocado no pacote, né, anunciado há 15 dias atrás. A reforma tributária, que já foi aprovada a parte de bens e serviços, e agora nós vamos para a parte da reforma da renda, que isso, sobretudo, né, acho que a principal redução foi o custo da cesta de consumo, né, isso também tende a trazer um mercado interno cada vez mais forte, né, e ganhos com equidade, que é a questão também do cashback, né, que eu acho que é bem importante. Retomada e criação de programas sociais, como o Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, Farmácia Popular, Merenda Escolar e Pé de Meia, né, e aí trazendo aí uma expansão e um fortalecimento do mercado interno, com uma taxa de desocupação que hoje está abaixo de 6,8%, né, uma das taxas mais baixas para a economia nacional. Temos outros programas sociais que eu acho que são bem importantes, meu tempo já esgotou. Vou colocar aqui apenas esse último slide para vocês terem uma noção do que já foi entregue, então, em termos do plano de transformação ecológica, né? A gente tem aí uma estimativa de 42% de entregas, né? Em finanças sustentáveis, 5 partes das 15, né, no ponto de vista do licenciamento tecnológico, metade, né, bioeconomia e sistemas agroalimentares, a gente também está trabalhando sobre um plano nacional de bioeconomia, que deve ser lançado até junho do ano que vem. Transição energética também está na metade, economia circular, né, um pouquinho próximo da metade, e a nova estrutura verde de adaptação que está no início. É isso, obrigada. Muito obrigada, Tatiana. Agora nós vamos ouvir o sócio e consultor sênior em relações governamentais da BMJ Consultores Associados, Rodrigo Almeida, por favor. Boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite, Rodrigo Sawaia e o Ronaldo. E é um prazer para a BMJ sempre estar aqui falando para vocês. Antes de entrar nos meus slides, que não são muitos, que a Absolar pediu que eu cobrisse, eu vou falar um pouquinho de como é que estão as coisas em Brasília, né, que é sempre bom, né, atualizar vocês a respeito do que está acontecendo lá. Em relação ao pacote de gastos, né,
O presidente Lula, antes da internação, ele negociou as emendas, né? As emendas estavam travando aí a negociação com o Congresso. Então, houve a viabilização e liberação de aproximadamente 10 bilhões de reais até 31 de dezembro para os parlamentares aplicarem nos seus respectivos locais, né, onde eles atuam politicamente, né. E desde então esse ambiente político deu uma arrefecida, né, ou seja, deu uma acalmada no Congresso e o governo espera, né, ter uma contagem de votos suficientes para aprovar o pacote de gastos. A expectativa é que se aprove até sexta-feira, dia 20 de dezembro, todos esses pontos. Os relatores dos projetos, né, já foram indicados, todos eles são da base aliada do governo, então a gente acredita que isso facilita um pouco as aprovações, né? E a gente está falando aí de PECs, de projetos de leis, ou seja, a gente tem uma série de medidas que vão dar esse conforto para o governo. E aí esse cronograma de votação ele é um cronograma que vai se juntar com a aprovação do orçamento e também da LDO. Ou seja, então a gente tem aí vários desafios para o Congresso nesse período, né? A gente espera que até a sessão do dia 18 a gente tenha também a LDO e o LOA aprovados pelo Congresso. No que tange, a Tatiana já falou da reforma tributária, o PLP 68, ele vai ser votado hoje na comissão, na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça, e deve ser levado a plenário amanhã. O PLP 68 já foi aprovado na Câmara e está no Senado. Com essas modificações feitas pelo senador Eduardo Braga, ele volta para a Câmara e a tendência é que ele seja votado até o final dessa legislatura. Além disso, tem o outro PLP, que é o 108, que fala das divisões, né, e gestão a respeito desse comitê gestor, né, que vai gerir esse valor todo que será arrecadado. Ele vai ficar para 2025, né, o PLP 108, infelizmente, não haverá tempo hábil para a votação dele esse ano. O governo trabalha com a possibilidade de enviar essa reforma da renda, que a Tatiana mencionou. Eu acredito que provavelmente ele vote, né, seja votado no primeiro semestre do ano que vem. Vocês todos já sabem que esse pacote da reforma da renda, ele se une, né, ao pacote de contenção de gastos que o governo enviou. O ambiente político, né, após a internação do presidente Lula, ele está um pouquinho assim, eu diria que conturbado, né? Por quê? Porque com a saúde do presidente sendo, né, o tempo todo colocada à prova, né, infelizmente, os atores políticos eles se movem, né? Então já se fala aí quem será o candidato de 2026. Aliás, pessoal, as eleições, elas foram normalmente as eleições majoritárias, as conversas começam lá para fevereiro, depois do Carnaval, normalmente, né? Depois das eleições para prefeitos, etc. Você tem a eleição da mesa diretora da Câmara e aí começa a campanha eleitoral de 2026. Infelizmente, por decorrência desse problema com o presidente Lula, começou agora, já começou. Os atores já estão se movimentando para 2026. E o que eu sugiro para vocês, né, aqui na Absolar, e a gente ajuda vocês nisso, Rodrigo, é a questão de identificarem esses atores, quem são esses atores para 2026, e já começar uma interlocução, levar os seus temas, né? Quando eu falo os atores, eu falo o Ronaldo Caiado, o Zema, o Tarcísio, um provável ator também, né? O Ratinho Júnior, um outro ator, o ministro Fernando Haddad, que é um outro ator. Então, já levar os temas de vocês para 2026. Né? Acho que eu costumo dizer que em política quem chega primeiro bebe água limpa. E é verdade, isso é importante para que vocês façam essa interlocução o mais rápido possível. A popularidade do presidente Lula, a última pesquisa da Quest, indicou que ele está com uma popularidade estável, né? A gente ainda não tem nessa pesquisa o reflexo de um câmbio um pouco mais elevado que a gente tem observado nas últimas semanas. Mas a pesquisa indica que o presidente Lula tem aí uma estabilidade na sua aprovação. Agora eu vou começar a falar um pouquinho do nosso tema.
Então, a Absolar me pediu que eu falasse um pouquinho do cenário nacional, falasse um pouquinho dos desafios que nós temos aqui e um pouquinho do cenário internacional, basicamente a eleição do presidente Donald Trump nos Estados Unidos, né? Essa agenda verde que nós temos hoje, ela é fundamental e o governo entendeu isso. A própria Tatiana já discorreu uma série de pontos aqui, né? A gente teve a aprovação do mercado de carbono. Eu acho que isso é importante para o setor solar, é muito importante para o setor solar. A gente tem um mercado finalmente. Agora a gente sabe que a regulamentação ela vai ser demorada, não é uma coisa muito simples, porque são muitos pontos para que a gente tenha que ser, pontos que deverão ser, né, colocados para que esse mercado realmente funcione. Tem alguns setores que ficaram de fora, por exemplo, o setor agrícola está fora do mercado regulado, então ele é um mercado voluntário, então o setor agrícola vai talvez ter que entrar nessa negociação de uma forma um pouco diferente. A gente teve uma boa notícia ontem, né, com a aprovação do PATEM, que é o projeto que fala do programa, né, de aceleração da transição energética. O relator na Câmara, o Arnaldo Jardim, já falou que pretende votar isso nos próximos dias, provavelmente na semana que vem, e para levar a sanção ainda nesse ano, ou provavelmente no comecinho do ano que vem. A grande questão do PATEM é a criação de um fundo, que a origem dele são os precatórios, então não vai ter dinheiro público envolvido nisso, e com isso se espera vamos dizer assim, um maior investimento a partir de então em energias renováveis. A questão deixa eu voltar aqui, falar um pouquinho a respeito das eólicas offshore, né? Que esse projeto foi aprovado, vai ser aprovado provavelmente hoje no Senado, e aí segue para a Câmara. Tem algumas emendas que, inclusive, beneficiam o setor solar, que podem não serem contempladas nesse relatório. Então, a gente acredita que alguns incentivos ao setor pode ser que sejam retirados, mas alguns outros serão mantidos, como, por exemplo, as termoelétricas a carvão. A gente entende que elas continuarão. Isso não é uma notícia boa, porém pode ser que seja objeto de veto pelo Poder Executivo posteriormente. A gente tem a COP30 como um grande objetivo, né, do governo no ano que vem, e aqui eu dou um recado para vocês. Tem alguns setores, pessoal, que já estão trabalhando em Belém, porque Belém é uma cidade relativamente pequena, não tem uma estrutura muito boa, então eu recomendo muito que vocês façam investimentos lá o quanto antes, para vocês poderem ter um espaço necessário, e vai ser um espaço importante, principalmente para o planejamento para a transição energética, que vocês tanto contemplam, né? Então, depois a gente tem aqui os desafios nacionais, né, que é a questão da política tarifária, que a Tatiana já colocou aqui, pessoal. Aqui a situação é o que vem primeiro, né, o ovo ou a galinha. A indústria nacional, ela não compete com a indústria fora do Brasil em função do volume, né, principalmente que os chineses, né, têm lá na China para a produção de células fotovoltaicas, né, painéis fotovoltaicos. Então, o governo brasileiro, ao fazer essa nova indústria Brasil, ele quer elevar a tarifa de importação para poder ajudar ao empresário nacional que invista e aí você tenha uma oferta maior. E usa as tarifas de importação para isso. Pessoal, as tarifas de importação sempre foram usadas no Brasil para incentivo da indústria nacional. Isso não é uma coisa nova, né? E obviamente, o governo usa desse instrumento para poder atender alguns setores. E as empresas nacionais de painéis fotovoltaicos, eles não competem. Então, isso fica realmente mais complicado para a empresa nacional. Então, o governo acaba tendo que ser o mediador do que está dessa discussão dentro do governo. A Absolar tem participado, a gente tem ajudado a Absolar também nessa questão da definição das cotas, da alíquota de importação. Eu concordo que essa
vamos dizer assim, essa possibilidade de você ter uma transição tarifária que permita esse investimento, eu acho que é uma alternativa boa de negociação. Eu recomendo que o setor faça realmente essa negociação, acho que isso é importante. Essa elevação gradual pode permitir à indústria nacional que invista e seja competitiva com a indústria, principalmente dos produtos que vêm da China. Mas a China não é o nosso único problema. A gente tem a Índia chegando também com tecnologias muito importantes e irão competir também bastante aqui com a nossa indústria nacional. Falar um pouquinho de cenário internacional, essa cooperação Brasil-Estados Unidos. Pessoal, a gente não tem boas notícias vindo da América, né? A gente tem um presidente eleito que ele é, vamos dizer assim, cético em relação ao aquecimento global, para dizer o mínimo, né? Ele tem uma postura protecionista, então ele vai levar para os Estados Unidos uma série de vamos dizer assim, de empregos que ele julga que foram exportados, né, para outros países, e ele cita muito claramente a China o tempo todo. Então ele quer trazer essa industrialização aos Estados Unidos, para os Estados Unidos, de volta, né? Essa é a ideia dele. Ele tem essa questão na questão energética, por exemplo, ele deve sair do Acordo de Paris, então isso isso não é segredo para ninguém, mas isso não é bom, né, de um modo geral. Para vocês terem uma ideia, ele nomeou para o EPA, que é a Agência de Proteção Ambiental, um camarada que ele é totalmente contrário a questão do aquecimento global, ou seja, é um camarada que negou a questão da crise climática lá atrás já. Então, esse secretário, Lee Zeldin, o novo secretário da área ambiental do Trump, ele é cético em relação ao aquecimento global. E ele foi contra, né, esse imposto, né, de redução inflacionária que foi aprovado pelo governo Biden e que tinha algumas coisas importantes, que tem, né, algumas coisas importantes. O secretário de Energia do Trump vai ser Chris Wright. Esse camarada, ele é dono de uma empresa chamada Libert Energy, né? A gente fez questão de pesquisar um pouco. Essa empresa dele é especialista em fracking. Fracking é aquela, você tira o petróleo, né, do fundo, fazendo fracking com as pedras, etc. Então, o secretário dele de Energia vem dessa área. Então, não é uma área nada renovável, né? Então, a gente não espera grandes, vamos dizer assim, questões relacionadas a energias renováveis pelo Donald Trump. E isso, sem contar a interferência dele em relação ao BRICS, né? Ele já falou que ele quer criar ele não concorda com essa moeda única do BRICS e que ele vai criar impostos para que se evitem, que o país que ameaçar fazer isso, ele vai aumentar o imposto de importação dos produtos para os Estados Unidos, etc. Então, ou seja, ele entrou numa rota de confronto clara em relação a muitos temas que são importantes para o Brasil, que está indo numa direção oposta. Então, acho que a minha fala era sobre isso. Agradeço a atenção de vocês. Obrigado. Nós que agradecemos e agora nós vamos ouvir a líder de pesquisas da América do Sul da Bloomberg, a Natália Castilhos Rippel. Olá. Olá a todos. Conseguem me ouvir? Olá a todos. É um prazer estar aqui. Muito obrigada, Rodrigo, pelo convite. Obrigada pela apresentação de Rodrigo e Tatiana. Foi muito rico ouvir o que vocês tinham para falar. Como já foi apresentado, eu sou a Natália, sou líder de pesquisa em transição energética dentro da Bloomberg NF. Não sei se todo mundo aqui já conhece a Bloomberg NF, nosso trabalho, mas nós somos um braço dentro da Bloomberg, um setor dentro da Bloomberg que olha somente para a pesquisa estratégica relacionada à transição energética.
Então, hoje eu vou falar um pouco sobre os nossos principais resultados dos setores da energia solar, de armazenamento de energia e também de hidrogênio limpo. Vou dar um contexto global e também trazer um pouco sobre os impactos desse contexto global no mercado brasileiro. A minha apresentação vai ser um pouquinho diferente das demais, porque eu vou trazer muitos números, muitos gráficos, nada de texto. Então, se vocês quiserem tirar fotos, fiquem à vontade. Eu não vou poder disponibilizar essa apresentação depois, então esse é o momento. Bom, primeiramente, falando sobre o segmento solar. Mundialmente, a gente vai atingir novamente um pico em instalações de energia solar no mundo todo, chegando a quase 600 gigawatts esse ano, mais um recorde, né? Então, a gente vê que, historicamente, cada ano vem crescendo, e ao longo esse crescimento veio muito puxado pelos mercados da China, dos Estados Unidos, da Europa, e a gente também observa um crescimento forte da Arábia Saudita. Depois de 2030, no entanto, a gente vai começar a observar um crescimento mais moderado do acréscimo de instalações de energia solar ao redor do mundo, muito porque os mercados começam a ficar mais saturados. Falando do Brasil, mais especificamente, a gente espera que esse ano o Brasil atinja o pico de instalações, de novas instalações de capacidade de energia solar, tanto para o segmento de larga escala, quanto para o segmento de geração distribuída. E depois desse ano a gente começa a observar uma queda no crescimento, uma queda nas instalações. E aí o motivo disso é uma combinação de vários fatores. Então, para o segmento de larga escala, a gente observa uma menor demanda de contratos de longo prazo, de PPAs, observados no mercado, tem um oversupply de energia. E para geração distribuída, a gente observa que com um acréscimo das tarifas de transmissão, que vão ser cada vez maiores para esse segmento, isso vai impactar bastante. Também tem o fator que o Rodrigo Sawaia mencionou anteriormente sobre as licenças das empresas de distribuição para que os projetos realmente possam acontecer. O aumento das tarifas de módulos também podem impactar o setor, e também a competição com o mercado livre. Podem ser fatores que vão influenciar bastante, principalmente a geração distribuída. Mas falando de notícias boas, assim, eu queria mostrar o tamanho que a energia solar hoje já tem no Brasil. Então, principalmente olhando pela perspectiva de geração. Então, hoje, 17% da geração brasileira, no fim do ano, vai ser composta somente por energia solar. E a gente projeta que esse número vai chegar a 28% em 2035. Então, é um papel muito importante que esse segmento tem no mix de geração brasileira. Falando sobre ofertas de equipamentos, então vou falar um pouco sobre o contexto global, claro, porque o Brasil não tem essa manufatura tão grande aqui. A gente observa, então, que a capacidade de manufatura global, hoje ela já excede em muito a demanda global. Então, a gente observa ali que a barra em amarelo, ela está quase que o dobro da demanda global, que representa o range das linhas vermelhas. Isso faz com que, e é muito interessante notar o crescimento que a gente observou entre 2022 e 2023 pelas barras azuis e rosas. Então,
Hoje, o que isso impacta? Isso coloca muita pressão nas fábricas de módulos, especialmente num contexto de que a demanda por esses módulos não cresceu tanto, não cresceu num ritmo tão elevado. Então, isso fez com que o preço desses equipamentos, do CAPEX total, do investimento, né, que vai ser feito para os projetos solares, tenha caído muito, e especialmente em relação aos módulos. Falando agora sobre energia, armazenamento de energia, e falando primeiramente sobre contexto global. Então, aqui a gente tem um contexto um pouco diferente da energia solar. A gente tem um crescimento muito mais acentuado que a gente está experimentando agora. Tem novos recordes, crescimentos bastante fortes e principalmente atualmente sendo puxados de novo pelo mercado da China, mas também alguns outros mercados como a Alemanha, alguns outros mercados da Europa. E a gente também espera que alguns mercados africanos possam influenciar também, à medida que esses mercados comecem a estabelecer leilões justamente para beneficiar o desenvolvimento de mais projetos de armazenamento. Então, um pouquinho da história que a gente espera ver no Brasil também. Falando da América Latina, a gente tem um papel muito pequeno em relação ao mercado global. E dentro da região, o Chile hoje é o principal mercado, é o maior mercado em energia, em armazenamento de energia. Isso porque o Chile vem experimentando um contexto bastante único que incentiva a adoção dessa tecnologia. Então, historicamente, o Chile tem muitos problemas com transmissão, com altas taxas de curtailment, e isso faz com que e também um alto crescimento de capacidade de energia renovável, e essa combinação de fatores faz com que essas empresas de energias renováveis, elas, num contexto de altas taxas de curtailment, elas optem por também investir em energia, em storage, em armazenamento de energia, justamente para evitar a perda de receita. Essa é uma história que a gente espera observar no Brasil também. Alguns dos ingredientes eles estão se repetindo no Brasil, então a gente observou altas taxas de curtailment no Brasil esse ano, com a frustração de muitas empresas de energias renováveis e perdas de receita, e limitações, não tão severas, mas limitações na infraestrutura de transmissão. E isso pode ser elementos com que levem que o Brasil comece a ter um grande mercado também de armazenamento de energia. Alguns dos desafios aqui é que a gente não tem a regulamentação ainda, então esperamos que essa regulamentação ela é essencial para dar segurança de investimento ao investidor. Sem ela é muito difícil que isso aconteça. Mas também o leilão que está por vir pode ser um grande sinal positivo para o mercado. Essa semana a gente publicou o nosso survey que identifica os preços dos módulos de bateria e pela primeira vez desde 2017 a gente observa uma queda de 20% no preço dos módulos. É uma queda muito alta, e isso com certeza pode facilitar o investimento na tecnologia, tanto no Brasil quanto para outros mercados que são mais sensitivos ao CAPEX, né, ao investimento. Alguns dos motivos que levaram à queda do preço das baterias é justamente a supercapacidade das plantas que fabricam as baterias.
e também a queda dos preços dos metais e dos componentes que são usados para a fabricação das baterias. E agora falando sobre hidrogênio, nosso queridinho hidrogênio, tão popular. Dentro da BNEF, a gente está analisando essa nova indústria por diversos ângulos, mas a gente está principalmente analisando os pilares básicos que vocês podem ver aí. Então, oferta, supply, policy, investimentos, infraestrutura de transporte e demanda. Então, a gente dá uma nota para cada um desses segmentos. Então, a gente pode ver que, por exemplo, supply, que seria a oferta, o interesse das empresas em desenvolverem projetos de hidrogênio, ela está muito bem. Porém, o outro lado, né, que seria a demanda, está muito mal. Então, uma nota bem ruim. E isso, com certeza, vai prejudicar o desenvolvimento da indústria, porque sem a garantia da demanda, todo esse interesse dos projetos que estão querendo desenvolver e produzir hidrogênio, é impossível que realmente essas empresas tomem um Final Investment Decision se eles não têm uma garantia de contrato de consumo. Falando, então, de policies, a gente observou ao longo desses anos, desde que surgiu esse boom do hidrogênio, muitos incentivos e apoios governamentais, que hoje a gente já acompanha, a cada 6 meses a gente faz um relatório sobre isso, e hoje a gente já tem um somatório de 360 bilhões de dólares disponíveis para o incentivo dessa indústria, desse segmento. Mas um problema aí é que a maior parte desses incentivos está justamente ligado para apoiar os projetos de produção e não os projetos que vão consumir o hidrogênio. O Brasil, com o marco do hidrogênio que a gente viu recentemente e os créditos fiscais que podem estar disponíveis, também está nessa lista, com um valor total de 3 bilhões de dólares aproximadamente, 18 bilhões de reais. Tem um lado positivo desse marco do Brasil, que ele vai apoiar tanto o supply quanto a demanda. Então, esse foi um ponto positivo que eu achei, porém o valor é bem baixo. E também não é garantido que os projetos que vão estar dentro desse segmento vão receber todo esse incentivo, porque ele vai depender bastante do ano anterior, da aprovação do orçamento. Então, tem essa incerteza. Uma outra característica da lei do hidrogênio brasileira é que foi imposta uma pegada de carbono para justamente permitir que esses X projetos recebam os incentivos. Essa pegada de carbono ela é muito alta em comparação com outros mercados, com metas estabelecidas para outros mercados. A gente colocou uma meta de que um projeto tem que ter uma pegada de carbono menor do que 7 kg de CO2 equivalente por quilograma de hidrogênio, enquanto que os outros mercados variam entre 2 e 4. Por que o Brasil fez isso? Então, a gente tem algumas tecnologias que podem se beneficiar desse grande gap, e principalmente os projetos que vão utilizar a reforma de etanol, eles vão se beneficiar desse grande aumento do gap, né? Mas é uma pena, porque o Brasil, se a gente avaliar somente os projetos que podem produzir hidrogênio através de eletrólise, a pegada de carbono ela é muito menor, ela é cerca de 2, enquanto que os projetos que
vão produzir com etanol se aproximam de 7. Então, aí vocês podem ver que, em termos ambientais, seria muito mais interessante beneficiar somente os projetos de eletrólise. Falando de mercados globais, então, o mercado global de hidrogênio, a gente observa dentro da BNEF e espera um crescimento de 30 vezes na produção de hidrogênio, e 60% dessa produção vai vir de projetos via eletrólise. 3 mercados são os principais na produção desse hidrogênio: Estados Unidos, Europa e China. E, claro, muito provavelmente isso vai acontecer pelo apoio governamental que esses mercados têm. Apoios governamentais de subsídios muito agressivos. O Brasil ele vai ser uma fatia bem menor do mercado global, mas dentro da América Latina a gente acredita que ele vai ser o maior mercado. Porém, o Brasil ele enfrenta alguns mais desafios do que outros mercados, porque tem menos apoio de subsídios e também a falta da demanda doméstica pode ser algo que pode afetar bastante os projetos. Falando sobre... Eu já vou correr para terminar, tá? Falando em relação às metas que os governos europeus e todos os governos internacionais, na verdade, colocaram uma meta de consumo de hidrogênio verde frente à nossa projeção de produção de hidrogênio, a gente pode ver que a nossa produção projetada não vai atender às metas. Então, em outras palavras, essas metas não vão ser cumpridas. E, finalmente, falando de oferta, como eu já tinha falado no início, falando de demanda, como eu já tinha falado no início, é um grande problema dessa indústria atualmente, que tem pouquíssimos contratos e off-takers identificados quando a gente olha para o potencial de produção de hidrogênio. Esse grande volume de produção de hidrogênio projetado, ele tem pouquíssimos contratos atrelados. Se a gente for avaliar somente em capacidade anunciada e não de acordo com a nossa projeção, somente 12% da capacidade total anunciada de produção de hidrogênio tem algum tipo de contrato. E desses contratos, somente 11% tem obrigatoriedade. Então, é um volume realmente muito pequeno para dar a certeza para o investidor, para ele tomar a decisão final de investimento. Por último, então, só para falar um pouco sobre custos, a gente está em vias de publicar o nosso relatório, o famoso relatório de Levelized Cost of Hydrogen. Eu quis não trazer o nosso relatório antigo, porque ele vai ser bastante atualizado, infelizmente revisado para cima. Então, as nossas projeções vão subir de preço. E o grande motivador disso é porque as nossas estimativas e as nossas projeções para o custo do CAPEX, do eletrolisador, foi bastante revisado. A gente não espera mais que esse custo do eletrolisador ele caia tão agressivamente quanto a gente esperava. Então, até 2050, a gente espera que o custo total do CAPEX ele vai cair 50%, e antes a gente esperava mais. E isso vai afetar o custo final do hidrogênio verde. É isso que eu tinha. Muito obrigada pela atenção de vocês e fico disponível para qualquer pergunta. Agradecemos a Natália e agora nós temos mais participações de entidades internacionais, então vamos assistir a mensagem enviada pelo CEO da Global Renewables Alliance, o Bruce Douglas.
Thank you for inviting me to speak at today's AB Solar event. I'm very sorry I can't be there in person with you. I always enjoy being in Brazil, and especially with my friends at AB Solar. A special, huge gratitude to Rodrigo Sawaya, my old friend and partner on the renewable scene in Brazil. His leadership in Brazil, but also globally, has been instrumental in driving change across the sector. And I'm especially looking forward to working with Rodrigo going forward over the next couple of years when he takes the chairmanship of the Global Solar Council. So the GRA, the Global Renewables Alliance, is made up of 6 organizations covering a wide range of technologies. So on the generation side, we of course cover solar, but also wind, geothermal and hydropower. And interestingly, we also have membership from hydrogen and long duration storage. We cannot triple renewable energy without those two crucial technologies as well. So looking forward to next year, obviously Brazil will play a key role in global politics, but also climate and energy. Brazil is of course hosting COP30 in Belém, and the road from Baku, so COP29, to Belém is absolutely crucial. So the deals that were done in Baku on finance, on grids and storage will be carried forward into Belém in 2025. So our partnership with Rodrigo, with the AB Solar team and the Global Solar Council will of course be critical in this instrumental 12 months leading up to next year's COP30. So finance, storage, grids play a key role across renewables, but especially within solar. And Brazil has enormous opportunities. Already over 90% of the electricity comes from renewables in Brazil, but there's enormous opportunity within the industrial sector. So industrial decarbonization using renewables has huge potential in Brazil. I personally look forward to being there next year and joining you. And in the meantime, I wish you a great and successful event with AB Solar. Thank you so much. Agradecemos a mensagem do Bruce Douglas. Agora nós temos um vídeo enviado pela National Solar Energy Federation of India. Vamos assistir. Agradecemos a mensagem da National Solar Energy Federation of India e, por fim, temos um vídeo pelo Research Analyst of USA da Solar Energy Industries Association, Tyler Thompson. Vamos assistir. And welcome to the Brazilian Association of Photovoltaic Solar Energy National Meeting.
As is the case in Brazil, solar is a major power source in the United States. The solar industry has seen massive growth in the US since 2000, and today it is growing faster than ever. There are now over 219 gigawatts of solar capacity installed nationwide, with well over half of that capacity coming online in just the last 5 years. Today, US solar generates enough electricity to power over 37 million homes and employs nearly 280,000 Americans. Solar currently represents over 7% of US electricity generation, and in the last decade, solar deployments have experienced an average annual growth rate of 26%. The cost to install solar has dropped by nearly 40% over the last decade, leading the industry to expand into new markets and deploy thousands of systems nationwide. Today, utility-scale solar is cost competitive with all other large-scale generation technologies. And small-scale systems help millions of homeowners and businesses save on electricity bills and provide resiliency. Strong federal policies like the Solar Investment Tax Credit, rapidly declining installation costs, and increasing demand for clean energy across the private and public sector have driven this growth. In 2022, the Inflation Reduction Act was signed into law by President Joe Biden. The law provided market certainty for the US solar industry through new, long-term tax incentives and manufacturing provisions. To date, the law has boosted solar deployment forecasts by 46% compared to previous projections. In addition to spurring deployment of solar energy, the Inflation Reduction Act has catalyzed the US solar and storage manufacturing sector. At full capacity, US facilities are capable of producing nearly 40 gigawatts of solar modules per year. That means that US factories can produce enough modules to meet nearly all demand for solar in the United States. Even more domestic module production is set to come online in the coming years, as are facilities for components across the entire solar supply chain, like cells, ingots, and wafers. America's investment in solar is driving market maturity nationwide. While California has historically been the largest state solar market, other state markets are now expanding rapidly. Texas is leading all states in new installations this year, and 31 additional states and territories have now installed over a gigawatt of solar, compared to only 3 states a decade ago. As demand for solar continues to grow, new state entrants will increasingly contribute to the growing national market. Solar has been the predominant new generating technology added to the grid in each of the last 3 years, and is expected to lead new additions in 2024 as well. By 2050, solar is expected to be the single largest source of generating capacity on the US grid. The United States solar industry is playing a pivotal role in helping to meet growing electricity generation demand and is taking its place as a global leader in solar manufacturing. SEIA is working with partners around the globe to open up new markets for business and help all nations reach their clean energy goals. US industry has outlined the necessary policy steps to strengthen supply chains, open international markets, secure critical minerals, expand storage adoption, and meet growing energy demand with clean, renewable power. SEIA looks forward to continuing to work with the Brazilian Association of Photovoltaic Solar Energy and all of our global partners on accelerating solar deployment worldwide. Nós agradecemos e agora eu passo novamente a palavra ao CEO da Absolar, Rodrigo Sawaia, que vai mediar o debate. Obrigado, Renata, e a todos aqui que acompanharam. Inclusive, deixa eu fazer um elogio aqui, Natália, porque enquanto você passava os slides, eu via vários fones mudando de cor para o azul, pessoal interessado nos gráficos, então acho que foi um resultado positivo. Aí muita gente que sintonizou com o que você estava falando. É uma pena que você não vai disponibilizar os slides para o público, mas eu tirei algumas fotos aqui para não perder esse conteúdo. Nosso time do Departamento Técnico Regulatório já vai poder trabalhar esse material para o setor também. Eu vou começar pela Tatiana por conta do horário dela. Eu sei que ela está apertada, vai ter que sair por volta aí das 4 horas para não perder o voo. E vou começar, já recebemos aqui algumas perguntas. Fiquem à vontade para mandar as perguntas. Aqueles que não mandaram, no verso do seu crachá você tem o QR Code para mandar perguntas. É só escolher essa nossa sessão do painel 1, que vocês estão vendo aqui na tela, e enviar a sua pergunta. Mas eu tenho uma aqui que já apareceu e que me parece bastante interessante da gente poder ouvir a visão do Ministério da Fazenda, Tatiana, que veio escrita da seguinte forma, e eu vou fazer uma complementação com dados para facilitar também a análise.
apesar da atenção que tem se dado aos temas de transição energética e transformação ecológica, ainda existem muitos incentivos para os combustíveis fósseis. O que se pode fazer para inverter esta lógica? E aí, nesse sentido, eu aproveito para trazer um número recente, né, do estudo do INESC, que analisou os incentivos dados no Brasil para fontes renováveis e fósseis. E a conclusão do estudo, com os dados mais recentes, que foram do ano de 2023, é que para cada R$1 que o governo federal investe, né, via políticas públicas em fontes renováveis, são investidos R$4,5 para fontes fósseis, né? Então a gente tem de fato um desequilíbrio muito gritante entre você comentou as várias ferramentas que o Ministério tem a seu favor ali, a parte de financiamento, a parte fiscal, a parte regulatória. Então a gente vê hoje que o desequilíbrio ainda é muito grande. É claro que isso não é uma questão de 1, 2 anos, é uma questão histórica, mas como esse governo que está sintonizado com essa agenda, essa pauta e essa responsabilidade que a gente tem com a nossa sociedade, com o futuro do Brasil e do mundo, como é que ele pode trabalhar essas ferramentas? Então, deixaria essa pergunta para você começar. Eu vou devolver direto para você por conta do seu horário. E aí eu passo uma para cada um e, se der tempo, a gente faz mais uma contigo. Obrigada. Bom, para quem quiser, eu trouxe aqui um pouquinho do material que explica o plano de transformação ecológica. Podem pegar depois. Bom, acho que a resposta para isso ela é, primeiro, entender como é que um governo pode operar quando a gente está falando em transição ou em transformação, né? Em programas que vão aí nos colocar um projeto de longo prazo. É preciso sempre um tempo de adaptação, né? Para todo tipo de transição. Não é possível você fazer uma transformação em pilares básicos de uma economia ou de estruturas básicas de uma maneira muito radical, né? Então, acho que o plano de transformação ecológica ele pretende exatamente criar todos esses instrumentos regulatórios e financeiros para conseguir implementar, de fato, a transformação ou a transição, né, no caso aqui dos combustíveis fósseis para as fontes renováveis ou para os biocombustíveis e todos os outros elementos. Então, a gente está caminhando, eu acho que num sentido até acelerado para um tipo de transição daquele que já vem, né, de mais de 100 anos de um processo como esse. E acho que é esse o caminho, né? Um caminho de algo que vá trazendo as possibilidades de adaptação também, né? E essa adaptação ela vai por todas as cadeias, né? É importante a gente pensar isso. Qual que é a preocupação quando, a partir de um governo, você está olhando para esses elementos, né? E precisa pensar também, a famosa coisa, o que é mitigação e o que é adaptação, né? Então, quando a gente está falando em criar, de fato, esses processos de transição, é preciso criar também com responsabilidade para isso, né? Entendendo os prazos e os processos que vão levar, né, a que todos os setores se adequem, a que haja, de fato, um processo de transição. Então, eu diria para vocês que há, né, de fato, e aí acho que é global isso, né? Estados Unidos é um dos maiores produtores, né? A gente tem aí uma questão geopolítica também muito clara e muito bem colocada, e o Brasil vai, então, e há muitas formas de fazer, né, essas transições. Elas vão desde criar esse modelo, criar as ferramentas e os instrumentos e os incentivos, a gente conseguir emplacar as novas consciências também, né? A gente conseguir, de fato, que a sociedade esteja envolvida na construção dessa nova economia. Então, a gente está trabalhando em diversas frentes, exatamente porque a gente tem noção de qual é o tamanho do desafio, né, de que não é algo que pode se implementar em apenas 2 anos de governo, e aí acelerar esses instrumentos e acreditar aí que eles vão nos colocar, né, na marcha de uma nova economia que, de fato, se basearia em outros instrumentos, né, de fontes energéticas e renováveis.
Obrigado, Tatiana. Como você tem mais 5 minutos e eu recebi mais perguntas especificamente para você, eu vou pedir licença aos demais palestrantes para aproveitar a Tatiana enquanto ele está aqui conosco. São mais 2 perguntas que eu vou fazer aqui rapidamente, Tatiana, se você quiser já juntar na sua resposta. Uma foi que interessou muito aqui ao pessoal saber mais sobre o EcoInvest. Se você puder aprofundar um pouco mais, como é que funciona esse programa, como o setor privado, o setor produtivo pode acessar esse crédito, né, que você citou de 45 bilhões, como é que isso está dividido, quer dizer, existe alguma alocação que é específica para atividades econômicas ou não, né? Essa é a primeira pergunta a respeito do EcoInvest. E a segunda diz respeito um pouco mais, eu diria, aos pequenos negócios. Eu comentei contigo, antes da gente subir, que na abertura a Bessolar aqui celebrou um acordo de cooperação com o Sebrae.